Robert Stocks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Stocks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Stocks. Meu convidado de hoje tem uma vasta experiência na comunicação. Ele estudou direito, gastronomia, marketing e se encontrou no jornalismo. Tem 12 livros publicados e, como criador da TV Interior, ele amplia seus negócios nacionalmente e internacionalmente. É com muito prazer que hoje vamos abrir o livro da vida do comunicador, empresário e educador Danilo Bueno. Seja muito bem-vindo, Danilo Bueno. Muito obrigado por aceitar o nosso convite em vir abrir o livro da sua vida para todos nós, brasileiros e cidadãos do mundo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Jorge. É um grande prazer estar no seu programa e poder compartilhar um pouquinho da história da minha vida e essa trajetória, como que foram os caminhos até chegar, né, neste projeto que se inicia agora, inclusive muito honrado aí com a sua participação, juntando-se ao nosso time na TV Interior. É um grande prazer poder contar essa história para o seu público. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Imagina, gente, olha, hoje eu estou de frente com o diretor da TV Interior, uma TV que está aí no mercado para fazer a diferença na minha, na sua, na nossa vida. Então, vamos lá. Danilo, sabemos que por trás desse homem bem-sucedido tem uma história. E então vamos fazer uma viagem ao passado. Começa contando para a gente como foi a infância desse homem que hoje é uma fonte de inspiração para muita gente. Como foi a infância de Danilo Bueno? Olha, Jorge, foi uma infância comum, né? Uma infância aí, muito característica como de milhares ou milhões de famílias brasileiras da década, final da década de 70, início da década de 80, né? Sou filho de 2 operários da indústria têxtil, né? O meu pai, Dirceu Bueno, ele era técnico eletricista de manutenção. A minha mãe, Maria, ela era lissatriz, né? Muita gente não sabe o que é isso, né? Mas era a profissional que preparava os rolos de fios antes deles irem para o tiar e transformar em tecido. Então, ela passava fio a fio, né, manualmente, para realizar os desenhos que carregaria aquele tecido quando ele estivesse pronto, né? E então foi uma vida muito simples de 2 pais muito batalhadores. O meu pai, ele tinha o primeiro grau, né, que ele concluiu num curso que era chamado de Madureza. Hoje ele recebe o nome de Educação de Jovens e Adultos, né, EJA, que é o supletivo. E a minha mãe, ela tinha a 4ª série primária, mas ambos gostavam e valorizavam muito os estudos, a educação, a formação, né? Então, eles se dedicaram integralmente para que eu e o meu irmão pudéssemos ter uma boa educação. E então, a nossa vida era uma vida simples, era uma vida humilde, porém uma vida muito feliz. E eu até digo para você, hoje é difícil de conseguir visualizar isso nas famílias, porque hoje parece que a relação entre as famílias e as crianças, elas são mais uma relação consumerista do que de experiências, de vidas. Naquela época, tudo bem, era uma outra sociedade, a gente podia brincar na rua, como alguns dizem, na época que o mertiolate ardia,
né? Que a gente chegava em casa ralado, caía da bicicleta, do skate, do carrinho de rolimã, ou simplesmente entrava numa confusão com seu amiguinho ali, saía rolando pela rua, né? Numa briga por causa de bola, por causa de pipa. Então, era uma característica muito comum. Eu tinha, por característica própria, inclusive uma condição de brincar muito sozinho, de estar mais isolado, né? Apenas na fase adulta que eu fui entender o porquê dessa característica. Então, eu tinha os meus interesses muito, como posso dizer, muito próprios, né? Um hiperfoco, né? Então, os assuntos normalmente que eu me interessava, os meus amigos eles não gostavam tanto. Então, isso acabava, eu ficava a maior parte do tempo isolado, mas tinha aqueles momentos ali de interação, que era muito, foi uma infância muito feliz, muito boa e também de muito conhecimento. Danilo, quando a gente fala, né, quando você fala da diferença entre você e os colegas, os amigos da sua idade lá atrás, e esse viver mais sozinho para que você pudesse ter um encontro consigo mesmo, né? Naquela época, sem entender muito como você se sentia, o que você queria, como foi para você naquele momento, né, o momento ali pessoal e vida escolar, no período da adolescência na escola? Por que eu estou te perguntando isso? Porque quando a gente é muito quieto, calado, naquela época a gente não escutava falar sobre bullying. Hoje é um tema que é muito em pauta nas escolas, né, entre educadores, diretores de Uhum, escola, enfim. Antigamente, a gente não sabia o que era bullying, a gente sofria na mão das pessoas sem saber o que era bullying. Como é que uhum, foi esse processo para você, onde você sabia que existia uma grande diferença entre o seu mundo e o mundo do outro, né? E como é que foi isso para uhum. o Danilo adolescente? Olha, Jorge, não foi fácil, né? Até quando era criança era melhor porque não tinha uma visão tão abrangente do que acontecia ao meu redor. Conforme nós vamos crescendo, nós vamos melhorando essas percepções, também acaba desenvolvendo uma visão muito mais crítica e onde acabam surgindo até os questionamentos, né? Até é muito comum no adolescente, né, eles entrarem em depressão por conta exatamente dessa capacidade ampliada de observação e questionamento da ordem das coisas que ele não considera como naturais, né? Uhum. E para mim também não foi diferente. Os amigos, ou melhor, os colegas de escola não gostavam muito de mim, porque eu era justamente aquele menino visto como alguém muito quieto, muito nerd, inclusive, e até tinha um termo que era mais utilizado naquela época, um termo horrível, né? Mas você conhece, que é o CDF, né? CDF. Era muito utilizado. Ah, mas os professores, por outro lado, me adoravam, né? Eu tinha fama com professores até mesmo que não davam aula para mim, mas porque ouvia-se nas salas de professores os comentários, né, que era muito comum falar de um aluno, de outro, quem era rotulado como aluno problemático, quem era o aluno brilhante, assim ia. E eu circulava, lógico, nessas conversas deles como aquele aluno que eles gostavam, porque era muito participativo, estava sempre com uma resposta pronta para tudo que era abordado em sala de aula, tinha bastante conhecimento, demonstrava esse conhecimento, e por isso eu sofria o bullying, né, naquela época que era o famoso "eu vou te pegar lá fora". Então, era quase que diariamente que eu acabava me envolvendo em brigas, nunca que eu procurava,
mas que sempre tinha o valentão ali da escola que ele não gostava de mim por conta dessas características. E a gente brigava e, como eu era menor, eu acabava levando a pior. E isso seguiu até um momento que eu praticava esporte, né, eu fazia natação num centro de treinamentos aqui da minha cidade natal, de Americana, e entre um treino e outro, eu comecei a ver uma garotada passando vestindo kimono, e eu achava que era kimono de karatê. Uhum. E eu, doido, correndo atrás, não achei o dojo de karatê, entrei no dojo errado, entrei no dojo do judô. Quando eu vi os primeiros movimentos dos atletas projetando o adversário por cima da cabeça, pranchando ele no chão, falei, é isso que eu quero. Me encontrei. Cheguei em casa, conversei com a minha mãe, né, se eu poderia fazer, porque eu já não tinha meu pai tinha falecido há um ano, e até parte também do que acontecia, que eu apanhava era por conta disso. Uhum. Que a garotada lá pensava, o Danilo não tem um pai para defender. Então, né, com o perdão da expressão, porrada nele. Uhum. E minha mãe foi conversar com um sensei, muito preocupada, achando que eu poderia me tornar violento. E é justamente o contrário, né? O judô é um esporte, apesar de uma arte marcial, de muita disciplina, muito respeito ao próximo, e também você tem uma jornada de conhecimento interior, uma filosofia que você carrega para a vida. E Verdade. isso acabou, eu acredito que me tornando uma pessoa melhor ainda naquele momento. Daí, quando eu voltei para a escola, eu comentei com o único amigo que eu tinha lá. Uhum. Falei, Celso, você não imagina, eu comecei a fazer judô. Foi só que fica só entre nós, porque eu tinha medo da reação dos valentões. A primeira coisa que ele fez, ele levantou e foi correndo até o valentão e falou, agora você vai apanhar do Danilo, que está fazendo judô. Rapaz, Jorge, aquilo me gelou a espinha. Vieram lá os 3 valentões, que eram 3 que batiam em mim. Chegaram lá, é verdade que você está fazendo judô? Falei, é. Não falei, comecei ontem. Falei, é. Ah, viu? Desculpa aí por tudo que a gente fez com você. A gente quer ser seu amigo, ninguém mais vai bater em você. Desculpa a gente. Então, e acabou a violência. Automaticamente, apenas porque ele fez espalhar que eu estava treinando judô. Né? Então, daí, a partir desse momento, começou a melhorar mais essa questão de relacionamento com eles. Mas eu sempre, ainda assim, me mantinha bastante isolado. E naquela época, muito mais do que hoje, porque a gente acaba se moldando à medida que vai crescendo, vai se desenvolvendo, eu acabei ajustando o meu vocabulário para ser mais aceito socialmente. Por uma questão, Jorge, vou abrir aqui para você e para o pessoal de casa. Apenas aos meus 40 anos eu recebi o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Antes ainda do DSM-5, né? Colocar as diversas síndromes, transtornos do neurodesenvolvimento dentro do mesmo balaio aí do TEA, que naquela ocasião, então, era de síndrome de Asperger. Então, a síndrome de Asperger, ela tem algumas características no indivíduo que está inserido nela, que você acaba tendo um QI muito mais desenvolvido, né? Então, você tem altas habilidades, mas você tem um prejuízo social que é muito forte. Mas acaba não tendo aquela facilidade de entrosamento, de iniciar uma conversa. Quando você vai falar com alguém, você fala dos temas ligados ao seu hiperfoco, né? E que eles podem ir variando ao longo do tempo. E para você ter uma ideia, eu aos 11 anos eu falava sobre política. Então, que criança quer gostar de mim? Né? Eu lia jornal, eu lia a Constituição Federal do Brasil, eu acompanhava o noticiário político. Então, tinha dessas coisas que eram tidas como estranhas e eu como mais estranho entre todos os estranhos da face da Terra. Né? Então,
não tinha esse entrosamento. Por isso que eu ficava isolado. E os professores gostavam. Por quê? Porque viam que eu era muito aplicado, tinha bastante desenvoltura até para falar. Eu lembro que em 1991, quando aconteceu o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, Uhum. eu sabia tudo a respeito daquilo. Tanto que eu, com, deixa eu ver, 91, eu tinha 14 anos, eu cheguei a dar entrevistas para explicar até como que era o processo político e o processo jurídico, como que tudo aquilo ali acontecia e tal. E quando que uma criança de 14 anos, né, um adolescente de 14 anos, está por dentro dessas coisas, né? Os Verdade. professores adoravam, mas as molecadas não. E assim foi, né? Então foi uma adolescência de isolamento, eu sofria, porque enquanto os meus amigos tinham suas namoradinhas, etc., eu não conseguia sequer me aproximar, né? Era muito tímido, muito envergonhado. E quando a menina tomava a iniciativa, eu não sabia por onde começar, porque os meus temas, os meus assuntos, não eram algo que daria para levar uma conversa de flerte, né? Uhum. Então, foi uma adolescência assim, de muito isolamento. Mas foi uma adolescência boa, de muito conhecimento. Muito Tem bom. os pontos negativos, mas tem os pontos positivos. O que é mais importante ressaltar é que naquela época a gente não tinha acesso à tecnologia de hoje. A gente Nenhuma. nenhuma. Naquela época o jornal era impresso, revista, livros e O ali a trabalho gente de escola a gente fazia na biblioteca, na consultava biblioteca. livros, enciclopédia Barça, enciclopédia britânica. Quando você chegava, às vezes esse livro estava retirado, não tinha outro exemplar, você ficava desesperado, precisava fazer aquele trabalho. Não tinha Google para perguntar, muito menos chat GPT. O mais próximo que a gente chegava do que é hoje, e ainda bem, naquela época bem atrasado, era a máquina de escrever. A datilografia. Era o mais próximo que a Exatamente. gente conseguia chegar para desenvolver determinados trabalhos escolares que tinha ainda na minha época professores que nem aceitavam. Eles gostavam à mão e faziam tudo à Uhum. mão. O que hoje todo mundo é ligado a essa tecnologia louca, Exato. não é isso? Exato, e quando precisava fazer muitas cópias, ainda a gente chegava a utilizar um mimeógrafo, lembra disso? Verdade, mimeógrafo, é verdade. Tinha um cheiro maravilhoso de álcool. É aquele cheirinho de álcool, é aquela coisa maravilhosa, né? Olha, nessa viagem me traz saudade até, porque é tão Nossa, nem importante a gente sabe. ressaltar aqui que naquela época a gente não tinha tudo que existe hoje e nós éramos muito felizes. Era uma Extremamente. época boa onde a gente conseguia estudar, desenvolver, debater e o como é interessante e com esse avançar tecnológico de hoje, a gente já não sabe Exato. para onde o mundo vai e é tudo muito louco isso. É tudo Uhum. louco. E até É ostentação naquela época para a criança era ter uma bicicleta Caloi, né? E as verdade, meninas da Ceci, lembra? verdade, isso Era mesmo. isso, era o símbolo de ostentação na época. Todo mundo se contentava com coisas muito mais simples e muito mais acessíveis até para as famílias. Então É. eu acho que foi um período mais feliz. Concordo com você. Nesse período feliz da sua vida, onde você brincava, estudava, como foi o processo na escolha de uma carreira na sua vida? Rapaz, olha, me arrepiei aqui até por lembrar, porque o grande sonho da minha vida era fazer biologia, Uhum. porque eu sempre fui muito ligado à carreira científica. O meu sonho era estar inserido dentro de um laboratório. Então, quando eu estava com os meus 14, 15 anos ali, terminando
primeiro grau, já tinha que fazer uma escolha, né, se eu faria um colegial normal ou se eu faria um colegial técnico. Eu acabei escolhendo o colegial científico, né, para fazer o curso de técnico de açúcar e álcool, que é um técnico químico especializado para o trabalho na indústria sucroalcooleira, e era o único curso mais ligado à química que tinha aqui na minha região. E eu queria fazer esse curso porque eu me imaginava como biólogo. Então, eu entendia que se eu conhecesse melhor as reações químicas e as suas funções químicas, né, química orgânica, as funções inorgânicas, eu entenderia melhor o funcionamento celular e assim poderia ser um melhor profissional. Uhum. Fiz o curso de técnico químico, me formei, fui trabalhar, apenas fazer um estágio na indústria sucroalcooleira e depois acabei entrando na área do meio ambiente, né, fazendo o tratamento de efluentes, como é tecnicamente chamado, mas que na prática, né, no dia a dia, no português comum, é o tratamento de esgoto químico e esgoto orgânico. Então, toda essa água de rejeito, ela vai para uma estação de tratamento antes dela ser devolvida para a natureza, porque, por questões de legislação, a indústria ela tem que devolver a sua água residual nas mesmas condições em que ela pegou ou superior. Então, eu lembro, eu entrei na indústria Honda Automóveis, né, para trabalhar como técnico químico, técnico de tratamento de efluentes, e fazia lá esse trabalho, né, recebia essa água bruta, suja, cheia de carga poluidora, e no final devolvia uma água limpa, mais do que atendia à legislação. Na verdade, eu devolvia água com grau de potabilidade. Que era a mesma característica que era extraída, porque a água ela vinha de poços artesianos, e quando a gente devolvia para rio, e mais a gente devolvia a água com grau de potabilidade. Não teria problema nenhum você chegar lá, colocar um copo d'água e tomá-lo. Estaria melhor do que essas águas engarrafadas que nós compramos para ter em casa. E isso com testes laboratoriais que certificavam os testes que eu mesmo fazia e também de 2 laboratórios terceirizados que faziam a contraprova. No fim, fui me desenvolvendo mais nessa área. Quando chegou o momento de prestar o vestibular, estávamos num momento de difícil do Brasil, porque muitos institutos de tecnologia e pesquisa avançada tinham sido encerrados pelo presidente Collor. E eu pensei, poxa vida, o que eu vou fazer agora? Porque se eu fizer biologia, eu vou ser um professor de sala de aula, coisa que eu não quero. Uhum. Se eu for para o campo da química, está uma área muito saturada, dificilmente eu terei oportunidade na indústria, também vou terminar dando aula. A minha terceira opção era fazer física, não educação física, física mesmo. Uhum. Eu tenho paixão pela área de energia nuclear, mas também não tem aplicação. Aí, conversando com a minha família, falei, poxa, tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que decidir alguma coisa. O meu irmão queria que eu fosse para a área de tecnologia, por ele ser da área de informática. Até poderia me ajudar melhor nessa área. Mas eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer direito. É porque dizem que eu sou muito chato. Advogado tem que ser chato, então acho que eu vou ter sucesso nessa área. E comecei a fazer direito. Mas, no fim, teve um problema lá na universidade que eu estava, um problema administrativo, a faculdade acabou perdendo o credenciamento no MEC, e eu falei, poxa vida, agora eu vou ter que recomeçar tudo do zero. Então, já que eu vou ter que recomeçar, eu vou fazer alguma outra carreira, seguir alguma outra carreira, algo que tenha mais a ver comigo aí,
que seja, mesmo que seja um hobby, que foi a gastronomia. Ok. Só que foi interessante essa transição do direito para a gastronomia, porque eu assinei a desistência de curso, fui numa outra faculdade para saber mais a respeito do curso de gastronomia, a estrutura da faculdade, e eles falaram, você não quer fazer a inscrição para o vestibular? Eu falei, tá, quando vai ser? Aí, agora no próximo final de semana. E isso era terça-feira que eu estava lá. Foi no sábado agora? Eu falei, no sábado agora. Eu falei, mas eu nem me preparei, nem estudei. Eu falei, mas tenta, vai que dá certo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Faz a minha inscrição aí, vou tentar. Não me preocupei com nada, cheguei em casa apenas, fui cuidar de me manter tranquilo, calmo, fui fazer a prova lá no dia. E um mês e meio depois veio o resultado, né, do vestibular. Eu passei em segundo lugar geral e em primeiro lugar no curso de gastronomia. Isso sem nenhum preparo, sem nenhum estudo, sem nada. Foi bacana, estudei, aprendi bastante, fui trabalhar na área, cheguei a ser chefe de cozinha executivo numa rede de hotéis aí muito boa. Só que, isso em São Paulo, só que veio aquele efeito do Lehman Brothers, né, que quebrou o mundo todo financeiramente, né? O caso lá das hipotecas, né, que eles estavam criou-se uma bolha imobiliária que, quando rompeu, todos os países do globo foram afetados por esse problema de um banco pequeno. Aí também teve o caso Willow, que foi na mesma época que agravou ainda mais essa crise. E daí eu acabei sendo demitido, né? 80% do quadro de funcionários do hotel foi demitido nessa época. Uau! Muitos restaurantes de São Paulo também foram fechando, porque perdeu-se muito o número de clientes, ficou-se insustentável, algo que chegou muito perto do que foi a pandemia, em termos aí de prejuízos para o setor da receptividade e gastronomia. Aí, momento de mais uma reinvenção, fui fazer marketing. E trabalhei nessa época com um ex-alto executivo do Citibank, o senhor Eric Roland Wilner, um alemão radicado nos Estados Unidos, naturalizado americano, que mora na Flórida, e ele tinha negócios no Brasil. E eu fui um assessor pessoal dele, né? A minha missão com ele era ouvir a história de vida dele, de uma criança que nasceu no período da Segunda Guerra Mundial na cidade de... Poxa vida, fugiu o nome agora. Um porto muito importante lá da Alemanha. E ele cresceu no meio daqueles escombros, né, vendo amigos da família que acabavam morrendo pelos bombardeios e tudo mais, e ele conseguiu, né, sobreviver nesse período, chegou à fase adulta, fez faculdade de engenharia elétrica e migrou para os Estados Unidos, e daí ele virou funcionário do banco, e foi crescendo, crescendo, até que ele chegou no ponto de vice-presidente mundial do Citibank. Então, era uma pessoa que tinha uma história de vida muito inspiradora. E a minha missão era ouvir os relatos dele e transformar isso numa espécie de um curso de reinvenção de carreira. Histórias motivacionais. Eu fiz o livro dele, inclusive, neste trabalho. Fiz também, foi aí que também surgiu a ideia de fazer o meu livro, né? Foi o primeiro, O Céu de Baco, uma viagem aos prazeres do vinho, que era uma paixão que eu tenho até hoje, né? Que é a degustação de vinhos. E assim foi. Acabei saindo, então, olha só que loucura, né? Da química fui para o direito, do direito fui para a gastronomia, fui para o marketing, daí comecei a escrever livros. Ao todo, escrevi 12 livros, 10 como ghostwriter, e precisei reinventar-me novamente.
Aí fui para o jornalismo. É isso aí. Isso encontrou. Sabe qual é o mais importante de Exatamente. tudo isso? O mais importante é que você viu na educação o passaporte para sua liberdade. É isso que Sim, é importante. Que, apesar de todas as dificuldades que a gente passa na vida, a gente tem a consciência que a educação é o sim, único passaporte para a nossa liberdade. E com exatamente. isso, a gente acaba fazendo a diferença no mercado de trabalho. Esse que é o mais Uhum, importante. E aí, no marketing, no jornalismo, você acabou se encontrando. Olha, você exatamente. vai contar mais para gente, mas vamos dar uma pausa. Vocês querem, né, gente, saber mais desse cara que é sucesso absoluto? Não sai daí, não. Após os comerciais, a gente volta com mais histórias de Danilo Bueno. George Roberts Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. George Roberts Talks. É isso. Se encontrou no jornalismo e hoje você vem com todo esse projeto. Já Uhum. só de entrevistas podemos dizer que você aí tem mais de umas 5.000 entrevistas ou mais de todo esse trabalho que você vem desenvolvendo, entrevistando pessoas no Brasil, contando boas histórias, escrevendo bons livros. Hoje, conta pra gente como surgiu o projeto da TV Interior. Uhum. Olha só, que interessante, né? Como eu passei por várias áreas do conhecimento, isso acabou contribuindo muito para a minha vida no jornalismo. Então, eu tinha muita fluidez para comentar sobre qualquer assunto, inclusive os assuntos científicos, né? Também os assuntos de cotidiano, então eu conseguia transitar muito bem. E pelo fato de ter experiência na gastronomia, eu acabei sendo convidado para fazer um evento, né? O São Paulo Casacor Jockey Club. Eu cuidei da cozinha de campo e aquilo ali me abriu muitas portas. Comecei a ser convidado para participar de alguns programas de cozinha, né, da TV, e até tive o meu próprio depois de um tempo. Uhum. E eu via aqueles estúdios, né? O suíte, aquela estrutura. Pensava, nossa, que mundo mágico esse, né? Que fascinante. Seria tão bom, né, se eu pudesse um dia ter um negócio como esse, porque eu sempre fui também muito empreendedor, Uhum. George. Eu tive diversas iniciativas, né? Eu trabalhei com revenda de equipamentos de informática, implantação de sistemas de voz sobre IP, o VoIP, quando ainda não havia, né, essas chamadas de aplicativo, né? O celular nosso praticamente ele só fazia chamada.
e mandava uma mensagem curta, né? O SMS, Verdade. que é Short Message Service, né? Então, mandava lá aquelas coisas, dava mais ou menos, acho que uns 300 caracteres que você podia digitar só e ficar mandando. Então, o VoIP, ele era um recurso que acabava ajudando desde que você tivesse uma internet de alta qualidade, que naquela época era difícil, porque a gente tinha internet de escada. E o custo de uma chamada telefônica era muito alto. Então, fui trabalhar nessa área, fui passando por diversos trabalhos, sempre buscando empreendedorismo. E, como jornalista, eu abri um primeiro portal chamado Sampa News. E, diferentemente dos portais que nós temos, inclusive até hoje, na época não existia o Só Notícia Boa, por exemplo, né? Eu queria trazer apenas o que tinha de bom na cidade de São Paulo, porque a violência, a corrupção, todas aquelas mazelas, todo mundo já estava cansado de ver. Mas eu sou apaixonado pela cidade de São Paulo. Morei lá quase 10 anos, até hoje eu tenho o maior carinho pela cidade. Eu digo que o Rio pode até ter o título de cidade maravilhosa, mas a cidade do sonho é a cidade de São Paulo, porque ali você consegue também progredir nos seus projetos, né? E assim estava acontecendo comigo. E então acabei cobrindo, fazendo relatos aí do que acontecia no momento lá da cidade, inclusive nos protestos do Fora Dilma, né? Que isso aí nós já estamos falando entre os anos de 2013 e 2015. Acompanhei muito de perto, fazendo registro fotográfico, também filmes, entrevistando as pessoas na rua, no calor do momento. Também acompanhei algumas tragédias na cidade de São Paulo. E sempre pensando, poxa vida, eu gostaria de ter algum meio de divulgar isso. E fui, então, me aprofundando mais e mais no jornalismo, e estudando por conta, né, uma luta aí de conhecimento, uma trajetória de autodidatismo para aprender, porque, embora o jornalismo ele seja comunicação, se você não souber se comunicar, você não entrega a sua mensagem. Verdade. Existem muitos cuidados que você tem que ter quando você fala do jornalismo, como a apuração da fonte, a apuração da notícia, a verificação se você não está levando uma fake news, porque você pode destruir uma sociedade levando fake news. Eu me lembro que nessa época, fazendo mais um paralelo, numa cidade do litoral aqui de São Paulo, uma mulher ela foi morta por linchamento popular porque circulou uma fake news de que ela sequestrava crianças para fazer rituais de magia negra. E, coitada, ela era uma trabalhadora. Ela não fazia mal para uma mosca. E a população a cercou e a matou na pancada. Sabe? Então, a gente tem muita responsabilidade. E isso foi até recentemente, aqui em 2022, quando eu entrei numa TV local aqui de Americana e acabei conhecendo muito da parte técnica. E quando eu fui para a parte técnica, eu falei, olha, eu acho que eu consigo montar a minha TV. Comecei a comprar os equipamentos ali aos pouquinhos, né, porque o salário não era grande coisa. Então, aproveitava, fazia uma economia, comprava, trazia do exterior para cá. E, recentemente, no final do ano passado, eu conheci o meu sócio, aí, o Limone, né, o Alisson Limone, através do meu outro sócio, o Luiz Gustavo Klein, e apresentei para eles o que era o meu sonho da TV. E eu não sei se foi uma loucura coletiva, mas os dois acreditaram muito e falaram, Danilo, um sonho que se sonha junto, a gente torna realidade. Realidade.
Uhum. E eles ingressaram, me ajudaram a transformar esse sonho em realidade, que hoje é a TV interior, e que nós estamos, né, estreando aí o sinal dela para todo o Brasil, levando informação, cultura, entretenimento, diversão, valorizando as características regionais, né, de cada estado, de cada cidade brasileira. E olha só, George, eu não sei se você conhece bem a região que eu estou inserido, a região de Americana, mas Americana, até o ano 2000, então Uhum. foi ali mais ou menos por 150, 170 anos, ela foi conhecida como a Princesa Tecelã, a cidade que tinha o maior conglomerado de indústrias têxteis, era o maior produtor de tecidos e também exportador para a América Latina. Uhum. A cidade de Santa Bárbara do Oeste é precursora da indústria automotiva nacional. Na década de 50, ela produziu o primeiro veículo, a Home Isetta. Teve, inclusive, a visita do então presidente, né, o Juscelino Kubitschek de Oliveira, que veio inaugurar a planta de produção deste automóvel. Na cidade, aqui ao nosso lado, Limeira, na fazenda Morro Azul, nasceu o maior patrimônio gastronômico da gastronomia brasileira, que é a coxinha de frango. 40 quilômetros à frente, a cidade de Piracicaba. Quem nunca ouviu falar da famosa pamonha de Piracicaba? Uhum. Hortolândia, embora ela não seja onde nasceu o pão de queijo, hoje ela é tida como a capital nacional do pão de queijo mineiro. Apesar de ser uma cidade paulista, Paulista, ela né? tem o título da capital do pão de queijo mineiro, né? Porque tem o maior conglomerado de indústrias produtoras. E, lógico, a capital da metrópole, né, da região metropolitana de Campinas, a cidade de Campinas, que foi o berço, né, o nascimento de Heitor Villa-Lobos, né, o grande nome aí da música erudita nacional. E todas essas peculiaridades, elas são realidades locais, elas são um tesouro, né, um patrimônio imaterial que a gente tem que valorizar, né, porque acaba ficando hoje, nos tempos em que nós estamos, tudo fica muito pasteurizado, vamos dizer assim. Perde-se o sentido, perde-se o conhecimento, porque é algo que já está tão inserido na sociedade que as pessoas parece que não têm aquele interesse em buscar a fonte, saber como aconteceu. E quando você conhece algumas histórias, por exemplo, a história da coxinha, né? Ela parece que muda até o sabor, que ela fica mais gostosa, porque você tem ali a carga de todos os seus criadores, de toda aquela sociedade daquela época, né? E ela surgiu como sendo um meio de se preservar do alimento, do boia fria, que estava levando o seu franguinho tal para a lavoura, para ela não azedar. Então, eles criaram a coxinha dessa maneira. E hoje é um patrimônio da baixa gastronomia, né? Aquela comida rápida, o fast food, mais característico do Brasil. Então, surgiu da reunião de todos esses objetivos, né? Levar a informação sem nenhum viés ideológico para a população, contribuir trazendo informação de qualidade, construtora, edificante na vida das pessoas, para que elas possam, de repente, receber uma inspiração e também, por que não, né, ir atrás do seu sonho, ir atrás de realizar o seu negócio, qualquer que seja, inclusive televisão, né? Verdade. E é por O isso que hoje mundo, você está aí, com um projeto o mundo da ele é TV vasto. interior. Nós temos aí milhões de pessoas que estão desejosas de ter mais conhecimento, mais cultura, mais lazer e diversão. A gente não pode deixar tudo nas mãos apenas de 5 ou 6 famílias. Uhum. Nós temos que democratizar. Também faz parte de manter a democracia viva
a gente popularizar o acesso e a informação e também a produção dessa informação. E eu Verdade. espero ser justamente mais uma engrenagem dessas pessoas que estão querendo melhorar a comunicação no Brasil. Muito bom. E é isso aí, gente. A programação entra no ar e é para vocês. E a gente, desde já agradece a você, telespectador, por acompanhar o nosso trabalho diário, que com certeza por trás das câmeras, todo esse sonho que vocês veem numa TV é realizado com muito trabalho, com muito trabalho. Uhum. Né? Muito trabalho. E estamos juntos nessa, e como é prazeroso fazer parte da família TV Interior. Meu muito obrigado. E Me o permite, programa eu não. posso fazer mais um comentário? Claro. Né? O porquê do nome até na TV Interior. Nós estamos no interior do Brasil. O Brasil tem 41% da sua população que vive no interior. O interior ele é rico em cultura e também em economia. A mola propulsora econômica do Brasil é o agronegócio, que está no interior. E até é capaz do telespectador estranhar essa figura do galinho que aparece aqui, mas porque o galo ele é uma figura de um animal muito presente nas roças, né, junto aí às famílias mais humildes, e ele também é o símbolo da comunicação, da publicidade e propaganda. Então, somando tudo isso, nós valorizamos as nossas origens, as nossas raízes e a nossa sociedade. É isso. Muito bom, muito bom. É isso aí, gente. Agora a gente vai para um bate-bola com esse diretor maravilhoso, com essa história. Ele tem história. E para saber mais sobre ele, tem que ir nas redes sociais e fazer uma grande pesquisa, porque o nosso tempo é pouco. Mas vamos lá, vamos para o nosso bate-bola. Danilo, um sonho. Um sonho de entregar para as pessoas o melhor daquilo que eu posso fazer, de ajudá-las a também construir e realizar os seus sonhos. Um lugar. Eu diria que a Suécia, Uma profissão. o jornalismo. Um livro. Eu sou muito admirador do Universo numa Casca de Nós, de Stephen Hawking. Acho que todo mundo deveria ler e se perder naquela loucura de conhecer o universo e a origem da vida. Complete a frase. A educação para mim é. A razão da vida, porque sem educação nós não somos nada, nós somos simplesmente uma massa de manobra. E para você se libertar dessa corrente maligna, é só através da educação. E até aproveitando uma parte da Bíblia que diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade a gente só encontra na educação. Muito bom. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria? Erradicar a pobreza. Eu amo. A vida. Ok, vamos lá. Montanha, praia ou cidade? Cidade. Eu sou urbanoide, eu sou fã das megacidades. Teatro, TV ou cinema? Parece contraditório, mas teatro. Para mim, a comunicação é? É o que nos separa entre o passado, que a gente pode dizer aquele passado mais medieval, para um futuro, um presente e um futuro promissor. A comunicação é a chave da sociedade e do desenvolvimento.
Eu me defino uma pessoa Diferente. para mim, Deus é. Uma energia criadora capaz de transformar a vida e o mundo. Danilo, que essa energia criadora, nós somos essa energia, nós somos a energia, né? E o que eu posso te desejar hoje, depois dessa nossa entrevista, é que todos os seus empreendimentos, os seus projetos venham se realizar e que o nosso universo, essa energia, possa conspirar para que você continue trilhando esse caminho e trazendo, sim, através do nosso trabalho, da comunicação, o deixar, né, para a nossa sociedade o quão importante é se interar, estudar e ampliar os seus horizontes para que todos nós, como uma sociedade, possamos se realizar profissionalmente. Meu muito obrigado pela equipe daqui do George Roberts Talks e esse andar, né, esse abraçar que nós estamos agora num processo de se conhecer melhor e levando o programa também para a TV interior. E depois disso tudo, dessa aula que você deixa aqui para o nosso telespectador, eu quero te agradecer por tirar um momento da sua agenda, que eu sei que é uma agenda bem lotada, você está fazendo, não para com os seus projetos, mas você me concedeu esse tempo para vir contar a história de um homem que é bem-sucedido porque faz aquilo que ama, e a gente sabe que quando a gente faz o que ama, nós somos pessoas bem-sucedidas, e com a ideia, com o propósito de trazer o conhecimento para o nosso público. Meu muito obrigado, e eu deixo agora, nesse momento, você deixa a sua mensagem para o nosso público, você termina o nosso programa, porque esse programa é meu, é seu, é nosso, é um programa que hoje é entregue às pessoas que têm boas histórias para contar. A mensagem final é sua, e meu muito obrigado. Muito obrigado, Jorge, pelo espaço. Muito obrigado aí pela amizade que você proporcionou, né, nesses contatos que nós tivemos conversando aí, para ter a honra aí de ter você e o seu programa conosco, levando a sua mensagem, também o seu conteúdo, que é de excelente qualidade para todos os nossos telespectadores. Obrigado. E eu quero dizer para o pessoal que nos assiste de que, se você... É algo que meu pai dizia. Eu perdi meu pai muito jovem, quando tinha 9 anos de idade. Meu pai morreu com a minha idade, com 48 anos. Mas das poucas memórias que eu pude ter dele, eu lembro que ele dizia que nada resiste, nenhuma força resiste a um trabalho feito com honestidade, feito com aplicação. E para a gente realizar o sonho, para esse sonho ele deixar de ser algo impossível, você precisa ter foco e caminhar com seriedade para realizá-lo, se aproximando de pessoas boas, honestas e que também tenham o mesmo perfil de trabalhar seriamente. Então, independentemente da sua classe social, e eu até vou dizer mais uma coisa, uma notícia que me deixou muito feliz nessa semana, de uma jovem de Santa Catarina que vivia em condição de rua, uma jovem de 18 anos que perdeu a mãe aos 9, que com 12 anos perdeu o pai, depois ela foi morar com os avós, não deu muito certo, ela foi viver na rua, ela passou em primeiro lugar na Universidade Estadual de Santa Catarina para fazer letras. Então, independentemente de sua realidade, você pode transformar a sua vida.
E como você muito bem disse, a educação ela é fundamental. Não adianta a gente pensar que ganhar na Mega Sena resolve tudo. Nós conhecemos muitos casos, por exemplo, de pessoas que foram mega milionárias e que depois de poucos anos, 5, 6 anos, perderam tudo, ou que a ganância de outros fizeram com que elas perdessem a própria vida, e assim, obviamente, perdeu tudo. A única coisa que ninguém tira de você é o seu conhecimento. O seu conhecimento, ele abre portas, ele aproxima pessoas, não pessoas fúteis, mas pessoas que, como você, sabem o valor daquilo, sabem o que é a luta para você ser diferente, fazer a diferença na sociedade. Então, nunca desista dos seus sonhos e estude para realizá-los, trabalhe com seriedade. Nada na vida é fácil, sobretudo se você não estiver no topo da pirâmide, mas também não é impossível. Basta que você tenha os amigos certos que não deixem você deixar de estudar, que te incentivem por mais que seja difícil aquele momento. E o resto é consequência. Sucesso é consequência, dinheiro é consequência. Tudo na vida é consequência daquilo que você planta. Plante conhecimento, que você colherá uma vida melhor. Muito obrigado, meu querido. É isso. A gente fica por aqui. Te desejo mais sucesso a todos vocês, nossos telespectadores. Muito obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Stocks. Robert Stocks.